tarde a todos. Eu me chamo Murilo, eu faço parte do NEP Eurípides Barçanufo, na cidade de Limeira, interior de São Paulo. E dando continuidade a esse nosso estudo do Livro da Esperança, eu vou falar hoje sobre o capítulo 44, que é intitulado Dinheiro, o Servidor. Então eu vou ler o capítulo e depois nós seguimos com os comentários. Dinheiro, o servidor. Disse-lhes o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Jesus, Mateus 25, 23. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Isso está no capítulo 16, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhavre da sovinice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas, na luz da fraternidade, é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução. Todavia, endereçado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro, repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas avenidas da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína, e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto da retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Contempla o dinheiro, pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Bom, como sempre, Emmanuel, se a gente observar o título, ele já faz um belo apanhado do que ele irá dizer, né? Então o título é Dinheiro, o Servidor. Então, e aí ele faz todo um discurso, né, em cima dessa passagem de Jesus que está em Mateus 25, que é sobre a parábola dos talentos. Então, onde Jesus fala, né, para aquele servidor em que ele depositou os talentos,
nas mãos e ele fez frutificar aqueles talentos, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a pobreza, que ela é uma prova, né, para aqueles que sofrem, uma prova de paciência, resignação, e a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então, nos dois opostos, o dinheiro, tanto na escassez quanto na fartura, ele tem propósitos divinos para a criatura evoluir. E Emmanuel ele vai discorrendo sobre isso. Então, se a gente pensar que o dinheiro ele deve servir a gente e não a nós nos escravizarmos a ele, né? Então muitas vezes a gente faz o contrário, a gente coloca a gente a serviço do dinheiro, a gente em busca, a gente fazendo de todos os meios e muitas vezes até meios ilegais ou criminosos para se obter esse recurso que deveria ser o contrário, deveria ele estar a nosso favor, ele estar a favor do progresso. Então o direcionamento que se dá, tanto pelo muito quanto pelo pouco de dinheiro que se tem, é o ponto de reflexão que nós deveríamos ter, né? Então Emmanuel ele vai colocando vários exemplos aqui, né, que a avareza ela impede que o progresso se efetue aqui para a própria criatura, que é dona de uma grande fortuna e que enclausura essa fortuna e não coloca a serviço da sociedade, não coloca a serviço do próximo, e também a questão daquele que sofre, né, pela escassez, que muitas vezes se revolta e acaba, o pouco que tem de recurso financeiro, ele acaba colocando também a serviço de uma atitude criminosa, ou que vai prejudicar ele próprio, né? Como ele dá o exemplo, por exemplo, das drogas, em que o indivíduo ele acaba por, às vezes, até cometer furtos para conseguir dinheiro para poder comprar droga. Então é um ciclo vicioso em que o dinheiro está envolvido, mas, como é dito aqui no texto, e no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 16, também é muito bem colocado lá que o dinheiro ele não é bom e nem mal, ele é neutro, né? Assim como vários recursos que nós temos no mundo, que Deus colocou para nós aqui, enquanto encarnados, recursos para o nosso aprimoramento, o aprimoramento individual e em grupo da sociedade humana. E muitas vezes a gente não coloca esses recursos a favor de uma ética divina, digamos assim, alinhados com o Evangelho. Muitas vezes o emprego da fortuna ele está atrelado à ganância, ao egoísmo. E nos dias atuais fica muito claro esse mau emprego, né? Está ficando muito destacado o mau emprego da fortuna, os prejuízos que causa. Então, por exemplo, a ganância pelo o acúmulo de fortuna através da destruição do meio ambiente. Então nós estamos vendo, inclusive, essa pandemia na qual nós estamos atravessando está atrelada a essa ganância pelo lucro, pelo consumo e principalmente pelo modo desvirtuado com o qual nós estamos lidando com a natureza, lidando com os animais. Então é necessário a nós, enquanto humanidade, repensar aquilo que nós estamos colocando como prioridade, aquilo que nós estamos buscando. E nós, enquanto indivíduos, mesmo independente de a gente ser detentor de uma grande fortuna financeira ou pouca, o emprego que a gente vai fazer desse dinheiro, ele vai determinar se a gente vai estar fazendo com que ele esteja mais de acordo com as leis de Deus ou mais de acordo com as coisas do mundo, né? Como Jesus fala, né?
servir a Deus ou a Mamon. Então é possível a gente empregar o dinheiro, recurso financeiro que a gente tiver, a favor de Deus. Então, como a gente poderia fazer isso? Por exemplo, a gente pode pesquisar na hora que for comprar, desde algo maior, como um veículo ou alguma outra coisa de um valor maior, ou até coisas simples do dia a dia, como produtos de higiene, produtos de limpeza, pesquisar as marcas e as empresas que a gente costuma comprar, se elas têm histórico de práticas nocivas ao meio ambiente, nocivas à própria sociedade. Algumas empresas ainda utilizam até mão de obra escrava humana, né? E então a gente pode, através do uso do nosso dinheiro, direcionar para aquelas empresas que já estão tendo um posicionamento mais ético, mais de acordo com a lei de Deus, mesmo que não com a intenção de estarem alinhadas à lei de Deus, mas simplesmente porque a sociedade está cada vez mais pedindo uma postura mais correta, mais ética em relação à própria atividade das empresas. Então, por exemplo, num produto de higiene, existem aqueles que são testados em animais e empresas que já não testam em animais. Então a gente pode fazer a escolha por esses produtos que não contêm mais esse tipo de sofrimento dos animais nos testes em laboratório, que são muito cruéis. Então, a partir do ponto que a gente começa, enquanto sociedade, a empregar o nosso dinheiro em empresas que, nesse exemplo, não testam em animais, as outras vão perdendo a clientela e elas se veem forçadas a adaptarem os seus meios de produção a essa postura mais ética e, consequentemente, mais de acordo com a lei de Deus, com as leis divinas. Então, a questão do dinheiro, a princípio, pode parecer que a gente não tem muito o que fazer em relação a ele, no sentido de pressionar para uma mudança no mundo ou de colaborar para a mudança no mundo, mas acho que através desse exemplo de aonde a gente vai estar empregando esse dinheiro, é um bom meio que a gente possui hoje em dia para estar auxiliando no progresso da humanidade, auxiliando na mudança que o mundo precisa. Então, assim como Jesus, na parábola dos talentos, ele coloca os talentos nas nossas mãos e espera que a gente empregue ele para que dê mais frutos e sejam frutos bons. Então, cabe a nós, enquanto espíritas cristãos, nos atentarmos aonde a gente está colocando o nosso dinheiro, seja ele muito ou pouco, né? Se a gente está sendo escravizado pelo dinheiro ou se a gente está colocando o dinheiro que a gente tem em prol da libertação do ser humano e de todos os seres que coabitam o planeta conosco. Então, pequenas atitudes, quando feitas em grupo, elas geram grandes mudanças. Então, é um momento que a gente está vivendo que a gente revê valores, revê posicionamentos e portas se abrem, né? Novas reflexões se abrem e a gente vê muitas vezes pequenas atitudes que a gente nem enxergava, onde a gente pode fazer o bem e agora nós temos essas possibilidades a nosso favor. Então eu creio que a reflexão sobre essa passagem se dê em torno dessa linha de raciocínio. E eu agradeço a todos os irmãos que assistiram, agradeço a oportunidade de estar trazendo essas reflexões sobre um livro tão bonito e tão importante quanto o Livro da Esperança, e o título dele é muito propício a essa época que nós estamos vivendo, o Livro da Esperança. Nada mais necessário nesses momentos do que termos esperança e trabalharmos
cada um dentro da sua possibilidade, para colaborar com Jesus na implantação do seu reino de amor aqui na Terra. Então, agradeço a todos e até uma próxima oportunidade.